Fala pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu quero apresentar para vocês um conceito na matemática, na geometria, chamado cônicas. Então nós vamos começar a estudar as curvas chamadas cônicas. Primeiro, por que elas se chamam cônicas, né? Bom, aqui nós temos um sólido tridimensional que é um cone. Um cone, vocês podem pensar nele de forma bem parecida com a pirâmide, só que a pirâmide tem como base um polígono e o cone tem como base uma circunferência. Inclusive, a circunferência já é, por excelência, né, por si só, uma curva cônica. Vamos primeiro caracterizar um cone, então. Como é que a gente pode pensar num cone? Bom, o cone, ele certamente tem uma base, né? A base do cone é uma circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é o cone. O cone, ele tem uma base circular, certo? A base dele é circular. Além disso, então, por ser uma base circular, ela é caracterizada por um determinado raio. Além disso, o nosso cone ele tem uma altura, certo? Desse jeito. E a gente pode falar também do comprimento, né, da distância do vértice aqui do cone até a base da nossa circunferência, a borda da nossa circunferência, na verdade. Essa distância aqui a gente chama de geratriz do cone. Então, essa distância é a geratriz do cone, representa pela letra G. Isso aqui é uma altura. Visualizando no nosso cone o que é cada uma dessas coisas, né, é o seguinte. Então, eu tenho aqui o meu vértice do cone, certo? Aqui no topo dele. E aí, traçando uma reta que vai desse vértice até a base do meu cone, desse jeito aqui, eu vou tentar não fazer muito estrago, porque eu estou fazendo sem régua numa figura tridimensional que não é um plano, tudo bem? Então, é bem difícil de fazer retas assim. Mas, bom, a ideia é que isso aqui, então, é a geratriz do nosso cone, tá? A geratriz do cone. E aqui dentro do cone, a gente consegue visualizar o que seria a altura dele, né? Como se fosse uma reta que parte aqui do vértice e vem até a base do nosso cone. Então, nosso cone está sendo caracterizado. Aí, ó, a gente pode pensar em qual deve ser o valor dessa geratriz, né? Bom, muito simples. É só aplicar o teorema de Pitágoras, notando que isso é um triângulo retângulo. Então, o valor da nossa geratriz ao quadrado é igual ao raio da circunferência da base do cone ao quadrado mais a altura do cone ao quadrado. Uma simples aplicação do teorema de Pitágoras, certo? E aí, pessoal, a gente pode tentar começar a caracterizar algumas coisas. Eu vou ensinar vocês a fazer um cone como esse aqui, um cone tridimensional. Bom, primeira coisa que você vai usar para fazer um cone, a primeira coisa que você usa para fazer qualquer construção geométrica, que é papel, certo? Então você vai usar um compasso. Eu vou fazer um cone qualquer, eu não vou ensinar a fazer ele direitinho, ainda a gente está aprendendo a caracterizar o cone, mas, bom, eu vou partir de uma circunferência. Então, eu vou pegar o meu compasso, abrir ele de qualquer jeito, não vou me preocupar muito com isso, e vou fazer uma circunferência. Minha circunferência saiu da folha, mas isso não vai chegar a ser um problema. Eu estou fazendo uma construção informal aqui, tá bom? Bom, agora eu vou recortar a minha circunferência. Então, para isso, vocês podem usar o equipamento que desejarem. Eu vou usar uma tesoura. E aí, ó, recortada a circunferência é o seguinte. Aqui é o centro dela, né? Onde eu coloquei o compasso. E para fazer o cone, tudo que eu vou fazer é determinar uma abertura aqui da minha circunferência. Então, eu vou abrir ele, eu vou descartar essa parte que eu desenhei fora da folha, né? Não vou usar essa parte. Eu vou determinar aqui uma abertura. E, bom, como a gente está fazendo um cone informal, uma construção aqui que não queremos que ele tenha medidas específicas, né?
eu posso abrir ele assim, de qualquer forma. Agora eu vou recortar, aqui onde eu fiz essa abertura. E isso vai nos dizer um pouco mais sobre a estrutura do cone, olha só. Um pouco mais sobre a caracterização do cone. Vejam. Eu vou abrir aqui. Cone, eu estou cortando. E aí, é o seguinte. Unindo essas duas arestas aqui, né? Torcendo o cone e unindo essas duas arestas, o que elas vão ser é justamente aquela geratriz que a gente tinha visto. Então, a geratriz do nosso cone, olha só. Quando você fecha elas aqui e cola, com cuidado para não dobrar a figura, né? Quando você fecha elas aqui juntinho e cola, o que você forma é um cone, certo? Desse jeito. Então, aqui o que a gente tem é o cone. E aqui o que convém, né, reparar é que se você fizer um corte no cone e abrir ele, a figura que você deve observar é essa, parecida com um leque, né? Em que aqui então a gente tem a geratriz e o tamanho desse arco, né, o tamanho do arco desse cone aqui, desse jeito, olha que interessante. Ele vale quanto? Ele não vale algo necessariamente em termos da nossa geratriz. Esse comprimento é igual ao perímetro da base do cone, certo? E a base do cone é uma circunferência. Então, o perímetro da base do cone, olha só que interessante, tem essa circunferência, e a circunferência a gente já sabe que vale 2π vezes o raio. Então, abrindo o nosso cone, a gente tem que o tamanho desse arco, né? Esse arco aqui, eu vou colar o meu cone aqui na folha. Então, abrindo o nosso cone, a gente tem isso. Deixa eu colar aqui. E aí, o comprimento desse arco aqui é 2π vezes o raio da base, esse raio aqui. Então, o comprimento desse arco é 2π vezes o raio, certo? E aí, o que eu vou deixar de desafio para vocês é pensar em como será que deve ser feito para calcular a área desse cone aqui, né? Então, na próxima videoaula, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho das curvas chamadas cônicas, né? Eu disse que a circunferência é uma delas, porque a circunferência é a curva formada aqui da base. O que são as curvas cônicas? A ideia é a seguinte: se você fizer um recorte, se você fizer diferentes planos de corte no cone, então, por exemplo, se eu recorto o meu cone passando um estilete aqui assim, desse jeito, em linha reta, e recortando, o que eu vou observar dentro do meu cone é o seguinte, vou fazer esse recorte e mostrar para vocês. Então, olha só, turma, a gente tinha aqui uma cônica que era formada pela base do cone, que era uma circunferência, certo? A base do cone é uma circunferência. E aí, fazendo um recorte num plano, e quando eu digo num plano, a gente pode pensar no seguinte: se você pegar uma folha de papel, por exemplo, e atravessar o seu cone cortando ele assim, né? Então, eu peguei o cone e cortei ele aqui, como se eu tivesse tirado uma fatia, assim, certo? Eu formo essa estrutura aqui dentro, ó, essa curva. Então, uma curva cônica que a gente acabou de ver é essa aqui, que é a circunferência, né? A circunferência ela é uma curva cônica. Outra curva cônica é essa daqui. Eu vou desenhar ela aqui, colocando o meu cone e fazendo o contorno, tá? Então, ó, o contorno dela é mais ou menos isso.
Eu tô fazendo isso com papel, então ele vai dobrando e desdobrando, tá bom, pessoal? Essa curva aqui, dependendo do ângulo de corte do meu cone, então se, por exemplo, eu cortei ele aqui paralelo ao eixo dele, se eu fiz um corte paralelo a esse eixo, ou se eu fiz um corte enviesado, né? Essa curva aqui, ela pode ser, no caso de ser um corte reto, então se, por exemplo, eu fizesse um recorte reto, deixa eu fazer colorido aqui para vocês. Se eu fizesse um recorte reto, assim, no meu cone, esse sendo o meu plano de corte, né? Então, essa curva formada aqui seria uma hipérbole, no caso de um corte reto. Então, ela poderia ser uma hipérbole. Ou, se eu fizesse um corte, que eu vou usar outra cor, tá? Se eu fizesse um corte em ângulo, né? Se o meu recorte fosse assim, desse jeito, eu teria uma outra curva, um outro tipo de curva. Se o meu plano de corte fosse outro, minha curva ela ia ter uma espécie de inclinação, né? Uma curvatura um pouco mais acentuada, e aí ela receberia outro nome. O nome que ela receberia seria parábola, tá bom? A gente pode ainda fazer um outro tipo de corte, que seria pegar um plano e fatiar o nosso cone assim, atravessando ele, desse jeito, certo? Atravessando ele assim, cortando um pedaço aqui em volta. Eu vou fazer isso também para mostrar para vocês essa curva. Que curva seria? Então, a ideia é tirar uma fatia de cone. Então, ó, o que eu fiz foi fatiar o meu cone, tirar aqui enviesado, e aí eu formei essa nova curva aqui. A borda desse recorte, né? Eu vou desenhar aqui. A borda desse recorte forma uma outra curva cônica. A gente chama de cônica porque são recortes de um cone, né? Estou tentando pegar aqui o contorno direitinho, tá? Uma outra curva cônica, arredondada assim, nesse formato meio de ovo, meio de bola de futebol americano. E essa curva aqui é a elipse. Tudo bem? Então, a elipse é quando o nosso plano de corte é desse jeito. Ele atravessa o cone assim. A curva que se forma aqui no meio é uma elipse. E quando a gente corta reto, né, em qualquer ponto daqui, quando o nosso plano de corte é paralelo à base, a gente volta a formar aqui uma circunferência. Então, fazendo esses recortes em um cone, né, a gente consegue obter essas diferentes curvas, que são as curvas cônicas. E elas serão o nosso objeto de estudo nas próximas semanas, tá bom? Para essa aula é isso.